Fala comigo, torcedor! Estamos de volta mais uma vez para o nosso Esporte Cairós News aqui na rede Cairós Connect. Eu sou Cleiton Rodrigues e estou mais uma vez aqui para comandar essa nave maluca junto com vocês. E hoje nós estamos com dois convidados, um mix de artes marciais. Mas antes, deixa eu apresentar a mesa para vocês. Primeiro, o Mano Jefinho, meu braço direito. Fala comigo, Jefinho. Fala comigo, Cleitinho. É um prazer estar aqui com você. Mais um programa, mais um ano começando. A gente está aí junto de novo. Quero agradecer a vocês que estão em casa, participando aqui com a gente, mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, aqui no TikTok, no Facebook da gente. Aqui também no nosso chat, aqui no YouTube. Manda pergunta e dúvida aqui até dos convidados. Se você tiver alguma dúvida, manda que a gente vai responder. E a gente vai tentar ser o mais imparcial possível, né? Você, né? Você tem que ser o mais imparcial possível, porque nunca vi pra chorar, maluco. Você já viu pela camisa dele que ele gosta de chorar, né? Mas deixa eu apresentar o restante dos meus convidados. Eu estou aqui com o Arthur Luiz e mais uma vez eu quero agradecer a você, meu amigo, por ter vindo de longe, lá de Cavalcante. Arthur Luiz, ele que é jogador profissional de 21 anos, volante, gigante. Fala comigo, Arthur. Fala comigo, irmão. Primeiramente, queria agradecer a recepção de vocês. Um prazer enorme estar aqui no programa hoje, entendeu? E vamos dar seguimento aí, vamos falar de futebol, que é o que a gente gosta. É isso aí, o Arthur que, como eu disse, o Arthur, quando entrou no estúdio, ele, gigante desse jeito, chega me assustou, esse cara é o Davi Luiz, Davi Luiz, é um cara do tamanho do Haaland, maluco. Que isso, cara, grande pra caramba. Eu pensei até que fosse goleiro. Quantos metros você tem, Arthur? 1,90. Olha aí o tamanho do cara. Isso, aqui atrás da mesa, o joelho dele tá batendo aqui em cima da mesa. Você não sabe de nada. Mas deixa eu apresentar o outro lado do mix dos esportes, né? Eu tô com ele, o faixa preta, professor Júlio Bayer, de Jiu-Jitsu, né? Seja bem-vindo, Júlio, fala comigo e não fale de Vasco, por favor. Beleza, fala comigo, Cleiton, fala comigo, Jefferson, fala comigo, Arthur. Cara, satisfação imensa estar aqui com vocês, tá? E vamos aí, vamos falar de esporte, vamos falar de jiu-jitsu, vamos falar de futebol. Vamos que vamos. Brincadeiras à parte, o Júlio daqui a pouco vai estar apresentando aqui um evento no qual ele está organizando aqui de jiu-jitsu aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e vocês vão estar conhecendo aí, e brevemente também o Júlio vai estar com o podcast dele, vocês que gostam de artes marciais, principalmente o jiu-jitsu, a arte suave. É isso aí. Vocês não podem perder esse podcast. Mas deixa eu começar a resenha. Cara, não tem por onde começar a não ser por Felipe Luiz do Flamengo. Cara, não tem como, porque é o assunto do momento. E eu já tenho, aqui eu já começo com, antes de eu passar a palavra para vocês, saber de vocês o que vocês acham disso, eu tenho uma palavra para dizer. Guga, foca em mim, Guga. Eu tenho uma palavra para dizer aqui para uns queridos profissionais. Meu querido BAP e José Boto, vocês são uns covardes. O que vocês fizeram com o Felipe Luiz não se faz com profissional nenhum e também muito menos com um ídolo de um clube. Então, para mim, vocês são totalmente covardes. Independente do profissionalismo, isso não se faz com o ídolo. Então essa é minha resposta ao BAP, ao Boto também, parece até dupla sertaneja, né? BAP e Boto, né? Mas que o Felipe Luiz vai ter grande sucesso aí para a Europa, se Deus quiser, para a Europa. Mas Jefferson, o que você acha dessa demissão do Felipe Luiz? Cara, pegando o gancho que você falou, realmente eu concordo com a tua opinião. Assim, ele que sempre criticou e sempre pediu profissionalismo no Flamengo, agora dá uma dessa. De madrugada ele solta uma nota informando de que o Felipe Luiz não é mais técnico, um cara campeão da Libertadores como jogador, como treinador, campeão do Brasileiro como jogador, como treinador, e dificilmente o Flamengo vai encontrar alguém novamente igual o Felipe Luiz. No ano passado ele foi criticado e a torcida e a diretoria disse que se ele não ganhasse a Libertadores ou não ganhasse o Brasileiro, ele perderia o cargo, e ele lutou, se esforçou, trabalhou e conseguiu conquistar os 2 títulos num único ano, algo que há um tempo atrás era quase impossível. Conseguiu graças ao Jesus, o Botafogo conseguiu em 2024 e agora o Flamengo conseguiu de novo. Então assim, eu acho que ele deveria ter tido um pouco mais de respeito, pelo menos a demissão fosse com mais clareza, chegasse a público, apresentasse o Felipe Luiz, agradecesse por tudo que ele tinha feito e depois sim expressasse ali a opinião deles de que o Felipe Luiz não deveria mais ser ali treinador, comandando o time do Flamengo,
porém da forma que foi meio que por baixo dos panos, ninguém sabe o que aconteceu. Aí agora ficam algumas especulações de que Filipe Luís tivesse ali algumas opções de Europa e por isso ele estava um pouco desdenhando do clube. Aí agora fica aquele disse-me-disse, ninguém sabe o que acontece e acaba que quem sai prejudicado é o time do Flamengo, que foi dito isso e foi concretizado no jogo de ontem, onde o Flamengo meteu 8-0 e ainda saiu com vaias e reclamações da torcida. Então assim, é uma crise onde não deveria ter, de um time que ganhou tudo. Praticamente foi o Botafogo em 2025. Então assim, quem é torcedor fica chateado, quem é da diretoria fica chateado, e o ídolo Filipe Luís, a torcida do Flamengo, ficou mais chateado ainda. É isso, assim, passou, perdeu os títulos, perdeu. Foi pro Lanús, tá, foi feio, foi, mas perdeu, passou. Ninguém viu o que o cara fez no ano passado. Assim, eu acho que o torcedor tá meio mimizeiro nessa parte. Concordo. De não ter olhado para trás, olhado lá para aquele momento que passou, que todo mundo, naquela época lá, todo mundo gritou, todo mundo foi feliz, todo mundo foi para presidente Vargas lá comemorar com ele. Pô, agora chamar de time sem vergonha depois do 8-0, eu sei que foi o Madureira, mas chamar de time sem vergonha na hora lá contra o Lanús, ok, beleza. Pô, mas contra o Madureira, passou. O que passou, passou. É bola pra frente, futebol é isso. Uma hora a gente perde, uma hora a gente ganha. E, pô, infelizmente aconteceu. Então, a torcida foi muito mal também. E como já falei, os dirigentes também. Você, Arthur, o que você acha disso? Você começando agora no futebol, como você vê essa demissão do professor Filipe Luís? Né? Como você vê de fora, você torcendo para outro time também, como é que você vê isso, cara? Cara, eu acho que hoje no cenário, principalmente do futebol brasileiro, é tudo sobre imediatismo, tá entendendo? E principalmente por resultado. Você vê que ele tem um legado muito grande com o Flamengo, conseguiu títulos, conseguiu performances individuais também como atleta. E por um momento assim, negativo, né, nessa última decisão que teve aí na competição, a torcida praticamente já tá, sabe, queimando o trabalho dele, reclamando de alguns jogadores. E a gente entende, né, que, pô, ironicamente, teve aquele resultado negativo. Mas assim, falando sobre o futebol brasileiro hoje, o cenário é isso, é imediatismo o tempo todo. Você vê que grandes treinadores que às vezes conseguem fazer um trabalho de 6 meses, com resultado, com performance, com tudo, por um detalhe são mandados embora. O Botafogo, por exemplo, já fez isso milhares de vezes. Vasco da Gama. É mania do Brasil, né? É uma mania do brasileiro. Uhum. E você vê como na Europa é muito diferente, sabe? O treinador ele tem liberdade para expressar a filosofia de trabalho dele, entendeu? O tempo de adaptabilidade com os jogadores. Então, até mesmo para os atletas. Você pode jogar 5 jogos bem, se você jogar um ruim, a torcida vai te xingar. Então, eu acho que como um todo é um mal para o futebol brasileiro, tá entendendo? Foi o que eu disse também na minha rede social. Até o Real Madrid não anda bem das pernas, o melhor clube do planeta não anda bem das pernas. Mandaram o Xabi Alonso embora e tá o Arbeloa. E aí? Agora na segunda-feira, ontem, perdeu o Getafe dentro de casa do Santiago Bernabéu por 1-0. O Arbeloa vai ser mandado embora? Não vai. Mas sabe-se que ele tem o trabalho para concluir até o meio da temporada, até o fim da temporada no caso deles, né, que é o meio do ano. E depois, talvez, eu tô pesquisando aí, vem Jürgen Klopp aí, né? Mas, Júlio, o que você acha dessa situação do Filipe Luís? Na minha opinião, eu acho que começo de temporada, ano passado o futebol brasileiro, até em si, teve uma temporada muito sobrecarregada. O Flamengo principalmente jogou o Mundial até nos finais de dezembro. E assim, você armar um time, você ter vários campeonatos, porque além do Campeonato Carioca, tem o Campeonato Brasileiro nesse meio, tem as finais que o Flamengo participou. E foi o que o amigo falou aqui, o Arthur, cara. Eu acho que é questão de imediatismo mesmo, o futebol brasileiro é muito disso. Eu não acho justo, mas eu acho que são algumas questões aí do Flamengo, porque eu achei muito estranho ele ter sido mandado embora depois de ter ganhado de 8-0. Eu achei estranho, eu achei que deve ter alguma jogada aí, deve ter alguém já querendo ele, porque eu achei muito estranho, na minha opinião. Achei estranho. Ou já estava organizado, né, alguma coisa. pelo próprio BAP e pelo Boto, desde o Lanús, né? Só que fizeram dessa forma aí que ficou estranho. Ficou estranho, pô. E assim, o que a maioria das pessoas não sabe é o que acontece com os contratos de treinadores que acabam sendo demitidos. Foi assim com Sampaoli, foi assim com o Tite. O Flamengo ele tem essa mania de tomar prejuízos desnecessários. Loucura, né? E isso acaba inflacionando o mercado. O que acontece agora a respeito do contrato do Filipe Luís é o seguinte: até o Filipe Luís conseguir um contrato com um outro clube, o Flamengo ele paga todos os direitos de imagem, paga todos o salário mensal dele,
todos os direitos de propaganda que tinha, que era devido pagar ele, e ele continua pagando tudo 100% ao Felipe Luiz até ele ter um novo contrato com outro clube. Então, e esse contrato vai até quando? No final de 2027. Então, se o Felipe Luiz quiser sentar no sofazinho, assistir televisão e não pegar contato com mais ninguém, ele continua recebendo tudo novamente do Flamengo como se estivesse treinando. Então, assim, isso inflaciona o mercado e acaba atrapalhando. É assim, sinal que ele pode esperar a proposta que ele quiser. Que ele quiser. Né? E foi a mesma coisa que o Tite fez até receber uma proposta que agradasse a ele. Olha só, Cleiton, e tem outra questão também, que lembro que ano passado, antes do Lancelotti ser um dos cotados para a seleção brasileira, quem era cotado era o Felipe Luiz, né? Teve isso E também. aí, do nada, agora o Felipe Luiz é mandado embora como se fosse o pior treinador do mundo. Isso é uma E aí a gente entra em um outro quadro que foi o Diniz sendo treinador da seleção e agora ninguém querendo ele. Entendeu a questão? Exatamente. E ainda teve aquele caso, no caso do ano retrasado, né, do Flamengo não ter ganho nenhum título. No ano retrasado, 2024, o Flamengo não ganhou nenhum título. E aí? Por que não mandaram ele embora naquela época? Justamente. E pior também que o Flamengo ele toma tantas decisões erradas que ele se desfez de um bom treinador de qualquer jeito, que foi o Dorival Júnior, e depois acabou perdendo um título pro Dorival Júnior, e agora acontece a mesma coisa com o Felipe Luiz, que às vezes pode entrar aí no Vasco e depois o Vasco ganhar um título em cima do outro. Aí eu gostei, Jefinho, eu gostei. Adorei. Mas o Renato Gaúcho já fechou, hein? Caramba, cara. E agora Poxa. a imagem pro Diniz fechar com o Flamengo e virar aquela... Tomara que feche, tomara que feche. Faz isso não, faz isso não. Faz isso não. Agora, antes de entrar em outro assunto, deixa eu falar um pouco de você, Arthur. Arthur que joga... Jogo de volante, zagueiro, entendeu? Tem 1,90, como tinha falado, sou um jogador de qualidade técnica, de posição física. E sempre procuro assim, estar nos espaços, me abrir taticamente ali para poder receber a bola, poder girar, poder propor jogo o tempo todo. É uma característica minha que eu sempre carrego comigo. E assim, sempre tem uma leitura de poder ajudar a equipe, de poder dar uma informação, sabe, ser um cara que conversa. É mais ou menos isso. Atualmente você está em qual clube? No momento eu estou treinando pelo Barcelona do Rio, que é um clube profissional que vai disputar a Série C daqui, né? E tô querendo fechar também um contrato, né? Então tô nessa correria. Mas assim, você está querendo fechar o contrato. Você tem empresário, patrocinador, algo do tipo assim? Que aqui a gente faz propaganda também. Cara, então hoje no momento estou sem empresário, né? Estou sem um agenciamento de empresa. Sim. Mas assim, hoje eu me vejo como um produto, como uma empresa. Então eu procuro sempre estar postando meus materiais de vídeo, sempre estar postando minha rotina, postando jogos, né? Porque eu me vejo com uma minha imagem e eu tento vender ela o tempo todo. E sendo também uma empresa, procuro me alimentar bem, procuro dormir cedo, procuro ser uma pessoa assim, seguindo os princípios de Deus e acima de tudo treinando, sabe? Cuidando da minha cabeça, porque querendo ou não, hoje, né, no cenário do futebol, se você não estiver com o aspecto físico bem em dia e principalmente o aspecto mental, cognitivo, fora a parte técnica, né, e tática, que já são coisas sobre o jogo, como eu estou falando, se você não estiver agrupando tudo isso, você não consegue performar. Ainda mais num cenário de hoje, onde o futebol é intenso o tempo todo, onde você tem que ter uma predominância para poder atacar bem, defender bem. Então assim, eu procuro estar sempre me cuidando, sempre priorizando essas partes em mim. Exato, já começa assim, você ouvindo dessa forma, a gente vê que o negócio vai pra frente, cara. Continue sempre assim. Você sendo volante, você se espelha em qual jogador? Cara, então, é engraçado, né? Assim, eu tenho alguns jogadores que eu sempre gosto de ver algumas leituras e tentar me basear um pouco, me espelhar. O Ilharão. Cara, eu sempre adoro. Mas um jogador que eu gosto muito, assim, fico vendo os highlights, os vídeos, é o Moussa Dembélé, jogador do Tottenham. É um cara que sempre saía muito da pressão do adversário ali no meio, um cara de posição física, ganhava divididas, né? Ayat Touré, é um cara que eu gosto muito, Seedorf, e hoje, atualmente, um cara também que eu gosto muito de ver jogando, falando até de Flamengo, é o Jorginho, né? Que é um cara muito inteligente, comunicador o tempo todo, né? Sempre bem taticamente, é um cara também que eu me espelho bastante e eu acho que são jogadores assim que eu admiro muito. Cara, falando de volante, eu gosto muito de um jogador que não apareceu muito no cenário mundial. Ele foi jogador do Tottenham, se não me engano, por quase 10 anos, mas é o Højbjerg. Hoje ele tá naquele time que jogou ele tá no Olympique de Marseille, no time que jogou contra o time do Hendrick, que virou 3-2 agora no último jogo. E o Højbjerg, ele é dinamarquês,
dinamarquês. E, cara, ele tem um futebol muito fino, e... Desculpa, falei dinamarquês, desculpa, norueguês. E grande jogador, assim, é um jogador sem muita mídia, que jogou por tantos anos no Tottenham, mas ele só fazia aquele feijão com arroz, o famoso carregador de piano, mas um cara que joga bem pra caramba. Então é um cara que me chama muita atenção, e eu nem sabia que ele estava no Olympique de Marseille. Acabou que eu estava assistindo o jogo do Lyon com o Olympique de Marseille para fazer matéria do Hendrick pro meu canal, né? E achei ele lá, o Højbjerg lá. Eu falei, caramba, muito bom, tá vendo ele, mas aqui nesse jogo ele bateu pra caramba. Mas eu conheço o futebol dele desde então, né? Desde a época do Tottenham, então eu sei que ele joga muito bem. É um volante que eu gosto muito de ver jogar, que não chama muita atenção. Mas, passando aqui agora mudando o canal. A gente vai fazer um pouco pra lá, um pouco pra cá. Deixa eu começar com ele de novo. Tem que segurar o microfone aí, E tremida. Chris Buff. Meu amigo Júlio, meu padrinho. Padrinho. Quem sabe, né? Quem sabe. Júlio, você está sediando um torneio de jiu-jitsu, de lutas casadas, não é isso? Fala mais sobre esse torneio pra gente aí, o que tá vindo por aí em abril, não é isso? Então, no caso vai ser dia 4 de abril, né? Estamos voltando, porque a gente estava 3 anos sem fazer esse torneio. Pelo fato também da gente andou nessa pandemia e tudo mais, eu também não estava treinando, estava um pouco parado por algumas questões pessoais. E os meus amigos, a galera, a gente vai treinar nas academias, mas pô, Júlio, por que você não volta pro torneio? Pô, o torneio era um torneio muito legal, a galera ia se divertir. E o que acontece? A gente vai competir em alguns lugares e às vezes tem 5, 6 na chave, e muitas das federações às vezes não dão aquela devida atenção para os atletas, e aí a gente faz um torneio disputando o cinturão. E assim, o Instagram do torneio é um Instagram que divulga os atletas, e hoje em dia, querendo ou não, a divulgação é tudo. Isso faz toda a diferença, então tá chamando muita atenção, a galera tá gostando pra caramba. Além de tudo, esse torneio é o Taça Campo Grande, né, que é o nome do nosso torneio. Torneio de lutas casadas Taça Campo Grande. Não são só atletas de Campo Grande que vão lutar, tem atletas de São Paulo, tem um atleta chileno que vai vir lutar, tem gente de Petrópolis, Teresópolis, e assim, todas as partes aí do Rio de Janeiro vão vir lutar. Esse nosso evento vai ser no Parque Olímpico, no Parque Oeste, Parque Olímpico na Barra, no Parque Oeste. Vai ser o primeiro evento de lutas aqui no Parque Oeste. Eu acho que eu vou lá. Assim, vai ser bacana. Vai pra lutar ou vai pra ver? E o diferencial também é que a gente faz aquela entradinha com música e tudo mais, igual o UFC. O que maneiro. A família vê o atleta entrando com música, aquela importância. Aquele DVD. Isso aí, aquela live, aquelas coisas. Então assim, o pessoal gosta. E assim, eu tenho visitado todas as academias, né? Todo dia eu tô indo numa academia no Rio de Janeiro. E eu faço, o que eu faço? Eu mesmo que Casa Luta, junto com o Lucas Majimbu e o Flávio, a gente tem a nossa cúpula, né? E assim, eu olho aquele atleta ali, eu não saio casando, por exemplo, um atleta faixa branca iniciante com um atleta faixa branca que já está competindo, a gente coloca aquela luta bem parelha mesmo, pra pessoa fazer uma boa luta. E é isso, cara, basicamente é isso, o evento tem tudo para dar certo isso aí, porque os outros eventos foram tops. A premiação também tá coisa linda, o cinturão. E mais ou menos é isso que eu tenho pra falar. Pra galera que quer curtir, quer dar uma olhada lá, você pode estar acionando o Instagram e seguindo lá, Taça Campo Grande. Isso, Torneio de Lutas Casadas Taça Campo Grande. Isso aí, você pode estar curtindo lá também, e lá também tem a venda dos ingressos, não é isso? Não, é 0800. É 0800? Então, o que tá vendendo mesmo são as inscrições, no caso, né? Tá. Mas é 0800, a galera pode ir lá, então, vai ser no Parque Oeste. Vai ser no Parque Oeste, aquele clima lá do Parque Oeste. Vai ser bacana pra caramba. Dia 4 de abril. Então, você que quer curtir um torneio de lutas casadas, jiu-jitsu, pancada estanca, maluco, vem pro Parque Oeste, aqui em Campo Grande, no Cainhoaíba. No caso, vem pro Parque Oeste, que você vai curtir dia 4 de abril. Cai que dia? Dia 4 de abril cai sábado. Cai num sábado, e você vai estar podendo... Cara, quem gosta de jiu-jitsu, com certeza vai estar lá curtindo, e com certeza vai ser muito bom. Por falar de jiu-jitsu, quero mandar um abraço aqui pro Pablo Rex, meu amigo. Pablo Rex, com certeza, mestrão, Pablo Rex. Conheço. Vai tentar dar uns tapas em alguém, o Pablo Rex tá mais tranquilo agora, tá mais calmo. Agora ele tá devagar. Agora o Pablo Rex tá na igreja, mestrão. Devagar. Cara, maneiro pra caramba, um grande abraço pra você. Vou estar lá junto contigo e com o Pablo Rex e com o Cleitinho também. E se nosso amigo conseguir vir, não pra lutar,
Mas pra ficar só observando. Mas você vai lutar, Jefferson? Nada, pô, nada. Sua categoria, peso linguiça? Peso leve. Peso quase pena. Mas é isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre o podcast, que eu sei que você tem algo na manga. E a gente vai estar conversando. A gente tem que estar escondido aqui. Então, aproveitando que eu tô falando com você, né? Olhando pra você, eu já lembro logo de quem? Lembro do Renato Gaúcho. Vamos falar de Vasco da Gama. Isso aí, né? Vascão. O Renato Gaúcho que fechou. Não, coçou a mão aí, não tem problema? Alegria. Começa a me tremer, falar de Vasco. Tu começa uma dor na nuca, sem explicar. Eu nem começo com a minha opinião. Vou começar com a opinião de vocês primeiro. Vamos lá, Arthur, o que você acha? Renato Gaúcho chegando agora. Qual é a diferença dele pro Diniz? Então, eu acho que o futebol do Renato Gaúcho é um futebol um pouco mais posicional e o do Diniz tem essa questão das movimentações. Só que assim, falando sobre Vasco da Gama, né, que é muito conceituado, né, cara, eu fico um pouco triste de falar de um time que consegue produzir 20 finalizações, mas não é eficiente no ataque, um gol. A gente viu no jogo do Bahia, por exemplo, né, que teve uma margem de finalização muito grande, Bahia teve 2, uma delas foi gol. Então assim, é um time que, ironicamente, é melhor do que o do ano passado, né? Consegue propor jogo, consegue chegar na frente, só que a gente não tem uma eficiência de conseguir chegar e matar. Tá uma solução sobre isso é óculos, usar um óculos. Pode continuar. Né? E assim, é chato, né, dizer isso, porque o Coutinho também foi embora. Mas Renato Gaúcho quer ele de volta. Quer de volta, né? Assim, eu espero que ele consiga trazer essa eficiência para o time, porque tem bons jogadores. A gente viu o André, que é um ótimo atacante, né? O Thiago, que joga no meio também, é um cara que distribui bem o jogo. O Barros é um bom volante, morde bem. A zaga tem qualidade para sair jogando. Então assim, tem boas peças para ele conseguir utilizar ainda durante o Brasileirão, durante as outras competições, né? É um cara assim que tem muita experiência, ele consegue trazer o grupo. Todos os times onde o Renato Gaúcho passou, ele consegue fazer o time ter uma harmonia. Então assim, tá tudo para dar certo. Eu espero que o Vasco consiga chegar bem esse ano, né? E que seja um ano de títulos, um ano de conquistas, né? Porque a torcida tá sempre apoiando, tá sempre lotando estádio. E eles merecem, né, cara? Merecem. Bateu na trave ano passado, né? Pô, no detalhe. E eu sempre falo, futebol é detalhe. Você viu como na arena lá do Corinthians jogou melhor que o Corinthians, né? E no Maracanã, por questão assim de simplesmente não definir a partida, deixou o Corinthians se sobrepor no jogo. E, cara, é futebol. Futebol, como aconteceu com o Flamengo e Lanús. É verdade. Né? Júlio, olha só, além de falar sobre o Renato Gaúcho, o que você acha dessa picuinha que teve entre Coutinho e Diniz? Porque um dos reais motivos da saída dele foi a desavença com o Diniz. Assim, na minha opinião, eu acho a pegada do Diniz uma pegada muito de exposição. Eu acho que o Coutinho é um jogador experiente. Você não acha muito exagerada, não? Eu acho exagerado, eu acho que, assim, eu vou falar pra você que nesse jogo eu estava em São Januário, eu sou torcedor que vai em estádio, assim, eu tava nesse dia, fui um dos que vaiou o Coutinho e o Fernando Diniz, vaiei mesmo, porque o Coutinho não vem performando bem. Você é amigo, é jogador de futebol, eu acho assim, você é profissional, não vai, a torcida, principalmente a torcida do Vasco, ela apoia do começo até o final. O time pode ser o pior time. Eu já fui não querendo menosprezar jogador de futebol, mas eu já vi o ataque do Vasco com o Lucas Ribamar, e Lucas Ribamar, a gente gritar o nome do Lucas Ribamar, meu amigo. Poxa, então assim... E tinha música, tá? Assim, eu nunca gritei o nome do Walter Minhoca. Walter Minhoca, Iranildo Chuchuzinho, aí você é flamenguista. Agora vamos lá, vamos falar aqui de Vasco. O que acontece? Então, na minha opinião, eu acho que o Coutinho, o Diniz, essa questão da exposição, uma coisa é ele falar com aquele menino que foi vendido, o Ryan, ele expor o Ryan ali, o moleque tem 19, 18 anos, outra coisa é ele expor um jogador de 34 anos. O cara é pai de família, o cara já viveu tudo que tinha que viver no futebol. Um cara desse vai ficar pra ficar ouvindo besteira? Não vai ficar, cara. Além de ser vaiado, ainda foi, assim, pelo que eu fiquei sabendo, foi uma questão de vestiário. E assim, na minha opinião, o Renato Gaúcho é um bom técnico, ele tem um histórico bom de ressuscitar alguns atletas. Tu vê que ele foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. O Grêmio não tinha esse elenco todo. É verdade. Vemos e convenhamos. Eliminou o Botafogo, que pra mim o Botafogo seria campeão daquela Libertadores. Naquela Libertadores era do Botafogo. Entendeu? E esse era o Pimpão que era atacante? E o Pimpão tava jogando muito. Foi artilheiro da gente, e assim, o Renato Gaúcho fez um bom Mundial com o Fluminense. Assim, eu vou falar pra vocês, eu tenho um ódio do Fluminense. Torcedor do Fluminense, olha, de uns tempos pra cá... é crente, Olha, de uns tempos pra cá eu tenho ficado com uma raiva. Eu tenho uma raiva do Fluminense, porque o Fluminense...
assim, não sei o que tá acontecendo com a torcida do Fluminense e com a do Vasco, eu não tenho nada contra o Fluminense, mas assim, eu achei que o Fluminense fez um bom Mundial, e assim, claro que teve uma parcela do Thiago Silva, teve que o Thiago Silva é um técnico dentro de campo, mas o Renato Gaúcho é um técnico que é acostumado com essa questão de mata-mata. Eu acho que pra mim, no momento do Vasco, é um momento sim para o Renato Gaúcho, não tem outro técnico que caberia naquele elenco, porque o Vasco tem um elenco bom, tem pontas bons. A galera tá pegando no pé do Brenner. Eu acho o Brenner um bom jogador. Esse atacante também, Spinelli, é um bom atacante de área. A jogada do Vasco ali, pelos cantos ali com o Piton e com o Paulo Henrique, até mesmo o Pumita, é uma jogada que é chuveiro na área e assim, funcionou com o Verratti. Eu creio que vai dar certo. Mas o Vasco, eu acho que o problema do Vasco é um problema espiritual. Eu vou falar pra vocês, cara. Porque pode contratar qualquer jogador, cara. Não vai dar certo por ali. Tu fica assim, pô, que tem coisa que só acontece com o Vasco. Verdade. O Vasco amassou o Fluminense domingo, cara. Eu vi o jogo, eu fiquei, cara... Como você falou, o elenco hoje, eu acredito, né, também que o elenco hoje do Vasco é até superior do que do ano passado. Só tirando ali, vou te falar uma coisa, na minha opinião. O Coutinho ano passado, nos últimos jogos, não jogou bem. O jogo contra o Corinthians, ele não jogou bem. Quem sobressaiu ali foi aquele menino volante que tomou o cartão amarelo que fez o pênalti, que eu esqueci o nome dele agora. Calma Barros. O Calma Barros fez os 2 jogos contra o Fluminense, fez 2 bons jogos. O lateral também, o Pumita, jogou bem. Agora, entrou jogadores ali bons, esse zagueiro sabe sair bem jogando, esse zagueiro do Vasco agora, o camisa 4, eu não lembro o nome dele. Saldívia, bom zagueiro. Esse meio de campo que tá no lugar do Coutinho, bom meio de campo. Thiago Mendes tá jogando pra caramba. Neymar gosta muito Voltou dele, da Neymar. pré-temporada voando. O Neymar pra mim é um mimado, peraí, mas vamos continuar. O Neymar não pode encostar nele, tá tudo bem, é nosso principal jogador, mas não pode encostar no Neymar em um jogo de futebol, cara. Cara, ele resolveu voltar a jogar bola só contra o Vasco. Entendeu a parada? Mas tá tudo bem, vamos lá. Mas na minha opinião, assim, tomara que o Renato Gaúcho traga bons momentos pro nosso Vasco da Gama, porque eu acho que, além de tudo, sem clubismo, o Vasco da Gama é um clube sensacional, a torcida do Vasco merece ser feliz. Ano passado a gente ficou na trave, e eu creio que esse ano vamos colher bons frutos aí desse ano aí com o Renato Gaúcho. A gente pode ser feliz sem título, é só ter Jesus, tá tranquilo. Amém, Jesus é bom. E torcedor do Vasco vai pro céu direto. Vai, eu tô falando pra você que vai, hein. Ó, vocês estão falando do futuro do Vasco que vai dar certo. Me dá uma posição pro Vasco no Campeonato Brasileiro, no fim do Campeonato Brasileiro, lá em dezembro. Na minha opinião? É. Do primeiro até o 20º. Décimo. Tá falando que vai dar bom, tá pedindo 10º. Tô pedindo 10º. Você, Arthur? Cara, eu acho que assim, se, né, como eu tava falando do imediatismo, se derem tempo pro Renato Gaúcho trabalhar e tal, conseguir se adaptar ao elenco, trazer confiança para alguns jogadores, eu acho que consegue chegar até 5º colocado numa tabela aí. Não. Assim, tá sonhando muito, mas a minha opinião de 10º é o seguinte, na minha opinião de 10º, Foi ótimo. na minha opinião de 10º, por quê? Porque eu quero a Copa do Brasil esse ano, ou o Campeonato Sul-Americano, eu quero uma dessas Copas aí, eu quero, entendeu? Mas se vocês pegarem o Águia de Marabá, Caraca, aí vai ser pauleira. Se for pros pênaltis, Léo Jardim pega, o melhor goleiro do boa Brasil. lembrança. Bons tempos. Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ser o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, né? Eu já falava desde o podcast passado, do ano passado, desculpa, que eu queria muito ver os 4 clubes na Libertadores. Quando o Vasco deu aquela subida, já estavam os 3 lá em cima, o Vasco deu aquela subida, né? Aí todo mundo já pensando na Libertadores. Eu falava muito aqui no podcast, né, Jefferson? Eu quero que o Vasco vá, porque eu quero ver os 4 carioca na Libertadores e a cara dos paulistas, que sempre dominavam o futebol brasileiro. Verdade. Sempre estavam lá fazendo chacota da gente, dos cariocas, né? Sempre tava lá, muito, muito mal, um carioca tava lá na Libertadores, sangrando às vezes tava, né? E ele sempre com 3 ou até 4, né, paulistas lá. E assim, eu queria muito que o Vasco fosse, e continuo com essa torcida. Só que sempre com o Flamengo em primeiro e o Vasco em quarto. Tá me entendendo? Porque ou então vai ser no Campeonato do Brasil, sem problema algum, não tem problema algum, né? Mas assistir cenas do próximo, quer falar alguma coisa? Não, eu quero só dizer que tá bom, a gente é o campeão da Copa do Brasil. E agora, assim, eu acho que eu acho injusto ano passado o segundo colocado não ter ido para Libertadores, porque eu acharia justo também na Copa do Brasil ano passado o segundo colocado ter ido. Mudaram para esse ano. Isso. E assim, eu acho justo assim, eu acho que o Vasco tem elenco para essa Copa, eu acho que tem. Eu acho que o Vasco disputa. E o Campeonato Brasileiro, cara, é muito difícil, cara. O Campeonato Brasileiro, pelo fato de parar, de ter essa parada aí pra Copa do Mundo, eu acho que vai ser complicado. Acho que esse Campeonato Brasileiro vai ser um ponto de interrogação pra galera aí.
Cara, o Campeonato Brasileiro é sensacional, só aquela do Mirassol do ano passado, né, pra mim... Mas na minha opinião do Mirassol foi o seguinte, o Mirassol só disputou o Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que esse ano vai ser mais difícil, né? Como ele falou também dos times paulistas, né, dominando o cenário, eu acho que até entrando nesse assunto do Mirassol, gestão de clube. Assim, o que pega muito nos times cariocas, principalmente tirando o Flamengo, que vem tendo uma gestão aí de predominância no cenário mundial assim. Mas que pode, nesse momento, dar um ruim com essa eu saída. acho que os times cariocas sempre pecaram nisso, principalmente Vasco, Botafogo, embora o Botafogo, né, com o Textor conseguiu se reerguer estruturalmente, já sabe, financeiramente, como um todo. O Vasco que está tentando ainda se reorganizar, querendo ou não. A gente está até num time, assim, com peças boas, né? A estrutura até que melhorou bastante com o Pedrinho, mas eu digo em questão de gestão, cara, que a gente ainda está muito atrasado em relação a times paulistas. Você vê o Palmeiras como investe na base, como vende jogador. Você vê o Corinthians que mesmo com um prejuízo que teve, trouxe o Memphis. E o cara praticamente trouxe todos os patrocínios, o marketing. Agora o Lingard. Pior ainda, trazendo um jogador, assim, não vou dizer do quilate, né? Porque ele tava até que parado, mas assim, um jogador com o nome dele, né? Com o nome que o Lingard tem. Seleção inglesa. Então você vê aí a jogada de marketing que eles fizeram com o Memphis, né? Sem durinho, sem dinheiro nenhum. Nada. E assim, reestruturou a imagem do Corinthians. Praticamente os caras conseguiram o título, sabe? E você viu como é que é o futebol, né? Ganharam a Copa do Brasil, ganharam a Supercopa em cima do Flamengo, que todo mundo tava dando tudo pro Flamengo. Fizeram o Roberto virar herói, Exatamente. cara que tava sendo assim criticado, né? Como a gente tava falando aí dessa questão do resultado, do imediatismo. Você viu como o cara agora tá entregando, né? Então, é futebol, como a gente sempre fala, é futebol. É muito bom, por isso que a gente sempre tá aqui comentando que é muito bom falar de futebol. Uma hora um tá em cima, o outro tá embaixo, e a gente permanece falando sobre eles, é isso que é o recheio, né? A graça do futebol é muito bom. Arthur, deixa eu falar mais um pouquinho de você, cara. Todo jogador, quando começa, sonha ir pra Europa. Mas aí eu pergunto pra você, essa pergunta é inédita, Jeff, essa eu nunca fiz aliás, eu vou botar um quadro aqui no nosso programa de A Base Vem Forte. Não, isso vai copiado. Vou tomar direitos autorais. Mas, você começando agora, todo jogador tem um sonho de ir pra Europa, né? O que você prefere? Jogar bem num clube de ponta brasileiro e pegar uma seleção brasileira? Ou... Não, eu sei que tem a questão financeira. Né? Isso conta muito, conta demais para vocês decidirem o futuro de vocês, claro. Ou você ir para fora, para um clube como se for, por exemplo, a Rússia, por exemplo. Mas você tem chance de ir para a seleção brasileira, aqui no Brasil. Aí você... O Gerson, sua posição. Já veio em mente, né? O que você acha? Você fica no teu clube, jogando bem, que teu clube é de alta, você vai estar ganhando bem também. Ou vai para a Rússia e esquece a seleção brasileira na Copa do Mundo? Cara, você entra nesse detalhe, eu poderia abrir várias margens para falar de outras coisas, porque eu vou te dar um exemplo. Você pega um garoto periférico, né, que veio do pouco, e o mundo do futebol, querendo ou não, assim, é sobre renúncia. Você renuncia lazer, família, às vezes você fica distante também de todo mundo por conta de competição. Então, assim, você pega um moleque de base que está ali, sabe, se dedicando, fazendo 1000 sacrifícios, e aí simplesmente ele tem um contrato ali de poder mudar a vida dele, né? Muitas das vezes, cara, esse garoto, esse jovem, né? Ele tá tentando salvar a família dele, né? Tentando trazer uma independência, uma autonomia financeira para poder reestruturar, assim, os familiares. Então acaba que essa situação do Gerson, o cara ele provavelmente não pensou só nele, né? Ele pensou assim, poxa, quero poder dar uma autonomia para os meus familiares, para os meus futuros, né? Só antes de você terminar de responder, só pra te dar um cortezinho. Cara, vocês não acham não que... eu sei que o valor ainda é maior lá na Rússia, mas vocês não acham que ele já não tinha condições pra dar respaldo à família, não, gente? Sobre o Gerson, eu acho que sim, né? É porque os caras hoje em dia querem aposentar os netos, né? Ou os bisnetos. É verdade. Mas entrando, assim, nesse assunto, como você falou, vestir uma camisa, né, de coração, por exemplo, um time que eu torço, ou de repentemente, assim, poder jogar distante segunda divisão, mas árabe, né? Na segunda divisão da Arábia já mudar, assim, estruturalmente a minha vida. Eu não vou mentir, cara. Querendo ou não, você poder
já chegar num nível e num patamar maior e conseguir mudar assim a sua vida, querendo ou não, é querer realmente jogar numa Rússia da vida e já poder me reestruturar. Bati Europa. Porque o futebol também é muito ingrato. Tu vê aí, Sim, por exemplo, daí se o é Felipe verdade. Luiz tivesse tido um contrato da Europa para ir final de ano, ele não vou ficar no Flamengo aqui porque eu quero ficar aqui. E aí, um exemplo, recusou Chelsea, recusou Wolverhampton, sei lá. Provavelmente teve uma proposta, com certeza. Nesse debate, como você falou, né? O cara tem que ter amor à camisa. Você viu, o cara, você pode performar aí durante o ano, ganhar título, fazer gol. Começa a jogar lá pra tu ver. Eu vou dar até um exemplo assim, falando até do Vasco. O Coutinho, pra mim, teve performance boas, né? Outro jogador que eu gostava muito era o Payet. Payet também, cara. Eu vi ele, assim, jogando ali no estádio, cara, sensacional. Payet diferenciado. E assim, você viu, o cara performou, pegou o Vasco numa situação, assim, ruim, fez gol de falta, decidiu. E no final ficou no banco, foi mandado embora como se não fosse nada, né? Trocando 6 por meia dúzia. Até mesmo o Verratti, cara. Vamos ser sinceros. Até mesmo o Verratti. Eu até falei aqui semana passada aqui. O Verratti, ele mudou o esquema de jogo do Vasco, porque ele falou que bola aérea já não era mais a solução. Aí ele pediu contratações de jogadores que era da vontade dele. Sim. Eu até falei aqui semana passada, não dá pra criticar o Pedrinho, porque o Pedrinho, eu lembro que ele deu uma reportagem quando ele era ali se eu não me engano, era Sport TV, bem amigo, não lembro o que ele estava falando ali. Ele conversou e falou, olha só, a gente tem que dar tempo pro cara, a gente tem que dar tempo pro cara trabalhar, geralmente no Brasil não é assim, a gente não dá oportunidade. E ele fez de tudo o máximo para segurar o Diniz. Diniz, eu quero o Thiago Mendes, vamos trazer o cara. Eu quero salário em dia, vamos botar o salário em dia. Eu quero melhoria no centro de treinamento aqui, vamos melhorar ali. Eu quero treinar tal dia, vamos treinar tal dia. Eu não quero mais fazer jogada igual o Verratti fica plantado na área, eu quero lateral assim, quero ala desse jeito. Trouxe. Mudou o esquema. Depois que mudou o esquema, que se desfez do Verratti, o que ele fez? Agora vamos jogar com bola aérea de novo. Aí tu viu o Vasco fazendo 20 cruzamentos. E faz falta, né? 30, aí faz falta um cara desse. Aí mudou o esquema por causa do Ryan, até jogou bem. O Ryan, comandou o time. Mas ele depois não tinha mais o que fazer, era bola na área. Sem um atacante principal. Então por que desfez o Verratti? Então assim, o cara era um cara que estava ali. E eu vou te falar uma coisa sobre o Verratti. Ele era, assim, tô te falando porque todo jogo do Vasco eu estou em São Januário. Se é jogo em casa, eu estou. Cara, o Verratti, ele corria os 90 minutos. Não é aquele atacante que fica parado lá na frente. O Verratti, ele corria, cara. E aí que vê, entendeu? Vê a dúvida. Será que ele recebeu proposta quando ele era um dos melhores atacantes? Com certeza. Porque era a bola na área, era gol dele. Tinha até aquela discussão. Quem é melhor, Verratti ou Pedro? Não, quem tá jogando melhor? E muita gente falava que era o Verratti. Então assim, será que ele não teve outra oportunidade de sair, igual o Cano fez? Aí a gente volta àquele tempo. Será que o Cano fez errado de ter saído? Mas aí o Cano, quando saiu, será que fez errado? Na minha opinião, com comparação com o Cano, eu acho que o Cano saiu numa época que o Vasco não tinha grana e não tinha como pagar o salário do Cano, e o Cano meio que se levantou com o Vasco da Gama. Querendo ou não, o Cano foi artilheiro do Brasil, o Vasco foi rebaixado, mas o Cano foi artilheiro do Brasil nesse ano. Se eu não me engano, ele foi um dos artilheiros do mundo, né? Ele fez acho que 42 gols. Com o Fluminense. Já com o Fluminense. Mas com o Vasco, ele foi artilheiro do Brasil, se eu não me engano, depois pode até pesquisar. Mas assim, o Cano, o Vasco não conseguiu pagar mais o salário do Cano, porque a galera começou já a querer o Cano, entendeu? Agora o Verratti, eu lembro que ano passado teve proposta do Corinthians, teve proposta do próprio Fluminense, entendeu? Do Fluminense, que o Cano estava machucado, o Fluminense ofereceu. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, também quis o Verratti. Mas é aquilo, né? É o que eu tô falando, vocês estão falando aqui. É aquele negócio, o futebol, cara, ele é muito injusto. Muito injusto. É ingrato, verdade. Às vezes tem dessa. Eu agora pegando o gancho aí do Fluminense, o Fluminense contratou o Ceballos, né? Ceballos, ele veio para ser o camisa 9 ali do Fluminense. Só que o Ceballos, toda a carreira dele, ele tem 39 gols. Toda a carreira? E o Cano... Tem quantos anos, Jetson? Ele 29, né? Eu não sei se é toda a carreira dele, mas eu posso estar me enganado, mas eu acredito que é mais ou menos isso. E o Cano... Mais dois ele fez contra o Flamengo, né? Parei, tô brincando. E o Cano não, o Cano em um ano fez 40 gols, então assim, E o Cano, a doideira do Cano é o seguinte, né, cara? Era um toque só na bola, né? Sim, O Cano podia estar lá do meio de campo do gol. Eu achei interessante, porque assim, na época do Vasco, eu olhava ele, meu Deus do céu, que pé duro. Eu odiei o Cano no Vasco, cara. O Diniz,
né, ele trouxe um refino técnico. Você vê a bola dele, até aquele gol que ele faz do meio campo, não sei se você, que a gente que é vascaíno vai lembrar. Contra o Léo Jardim, estreia do Léo Jardim. Você vê como é que ele melhorou tecnicamente, assim, se tornou um jogador com um refino muito bem apurado. Não só ele, né? Ele precisava disso. Não só ele, você vê o Fluminense até hoje. O Fluminense até hoje, com o Martinelli, o próprio goleiro, é o mesmo estilo do Fluminense contra o Manchester City, cara. Aquele toque de bola, é o mesmo estilo. Assim, é o que eu falei do Diniz. Fica. O Diniz, ele não é ruim. Ele só precisa estar num time ideal pra ele. Só que o mal dele é que ele tem aquele dinizismo dele. O dinizismo. Não é o toque, é aquele... Começa bem, empolga. Tanto que o Vasco performa bem contra o Fluminense. Você vê que basicamente é o mesmo estilo de jogo. Se você perder, tu vai tomar ele. Só que assim, como falou, eu acho que no Fluminense o Diniz conseguiu impor uma filosofia e todo mundo adotou. E ele tinha jogadores com as características que ele queria. Assim, de toque de bola, de movimentação. Só que assim, falando até sobre o dinizismo, né? Eu acho que ele ajuda o jogador, desenvolve. Mas no aspecto negativo, cara, que eu acho, vai depender muito do time e dos próprios jogadores. Por exemplo, no Vasco, não adianta você pegar um jogador e aproximar ele um do outro para fazer um 2, né? Se aquele cara não vai conseguir ter a condição técnica de se movimentar. E você vê que mesmo eles saindo do Fluminense, eles têm o mesmo estilo de jogo. E assim, o que eu acho mais da hora do Fluminense também, como eles trazem jogadores com esse perfil. Eu tava vendo o meia do Fluminense, né? Não sei o nome dele agora. Um baixinho, muito habilidoso, cara. Deve ser esse que veio novo aí agora. Fez o gol. Eu esqueci o nome dele. Do Fluminense? Não é o Serra não, é o Lúcio. Lúcio Acosta. Lúcio Acosta, cara, que jogador. Ele parece o irmão do Soteldo. Tipo assim, você vê que o cara é 25 centavos, ele tocou, passou, ele é brabo. Às vezes dá uma carregada, o Ganso também. Repara só, o Lúcio Acosta, quando ele não tá jogando bem, o time não performa bem. O Lúcio Acosta não fez um bom jogo contra o Vasco. Mas contra o Botafogo, que ele meteu aquele gol ali, ele tava destruindo aquele jogo. E aí agora tu vê, aí que a gente tava falando, vale a pena às vezes tu ser mão de vaca e ir na xepa da feira. Mas ele queria chamar na xepa, cara. O cara achou um outro área. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, na minha opinião, vamos até falar sobre o Botafogo. O Botafogo, as duas maiores contratações do Botafogo foi o argentino, o Luiz Henrique e o argentino. De resto, foram só atletas de xepa, cara. Não tem ninguém assim, o Botafogo contratou, entendeu? E foi campeão da Libertadores. O que acontece? Naquele ano do scout do Botafogo, eles conseguiram dar sorte em jogadores que, tipo assim, eram de alto nível, que não gastou dinheiro, que foi o Igor Jesus, que veio de graça, foi o Júnior Santos, ele veio por um valor baixo, 1 milhão que o Botafogo ganhou. E ele veio sem pretensão, o Júnior Santos. Eu acho mais interessante a queda do Botafogo nessa questão de gestão também. Ele pegou o Luiz Henrique numa fase no time lá da Espanha, né? Que ele nem era um jogador assim, medianamente, estava vivendo ali como se fosse assim, só jogando a carreira dele. E você vê a levantada que teve, jogou seleção, foi convocado, né? O próprio Igor Jesus, né? Então assim, pegou jogadores assim que não estavam em alta e montou um elenco campeão da Libertadores. Eu acho até a história do Júnior Santos também muito interessante. Ele foi artilheiro do Botafogo, né? Ele foi artilheiro da Libertadores, na verdade. Que vingou na carreira com 23 anos, né? Ninguém conhecia. E foi vendido já praticamente pro Galo. Ele aqui no Brasil, ele é a venda mais cara com um jogador acima de 30 anos, 40 milhões. O Botafogo naquela época, nessa época desse que foi campeão brasileiro e da Libertadores, foi um aborto da natureza. Não. Ali não, do Fluminense. Aquele é um cometa Harley que não vai passar nunca mais. Ele tricolou aqui? Não. Antes de a gente mudar o assunto aqui, deixa eu falar com o chat aqui, a galera do chat está chegando aqui. Eu tô com o... Não, que é o Jefferson Bahia, olha só. Eu tô com o Daniel Santos aqui dizendo boa Guendouzi. Não sei o que é. Você fala com isso, cara. Aí responderam aqui, é o Cucureira. O Sérgio Luiz aqui. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, meu irmão. Sérgio Luiz. Valeu, Maninho. Valeu, Serginho, tamo junto. Vamos tomar café na tua casa. Jorge aí também. Tem o Jorge Mário aqui, excelente tema, sucesso. Obrigado, Jorge. Pra vocês aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui pra gente da bancada, pro Arthur aqui, que é jogador profissional, né, das situações que ocorrem dentro do campo, vestiário, enfim, vocês podem ficar à vontade. Também perguntar pro Júlio, porque aqui é futebol, mas aqui tem um professor de jiu-jitsu aqui, faixa preta aqui, o cara sabe tudo também, quiser perguntar.
também pode ficar à vontade, é o chat chegando aqui também. E vamos mudar de assunto. Eu quero falar sobre seleção brasileira, Copa do Mundo. Copa do Mundo que tá aí, tá chegando aí essa Copa do Mundo cheio de seleção esquisita, que tem um monte de seleção, né, que eu creio que vai ter uns joguinhos ruins pra caramba na primeira fase da Copa do Mundo por conta de ter tanta seleção e não ser só as tops, né? Mas vamos falar de Brasil, do Ancelotti, né? Dos jogadores que faltam. Tem aqueles que já tá certinho, né? Marquinhos, Vinícius Júnior, Rafinha. Rodrigo caiu, né? Rodrigo caiu hoje. Caiu? Lesão, vai jogar, não rompeu o ligamento cruzado. Eita, não peguei isso. Rompeu o ligamento. Eu não tava em casa. Rompeu o ligamento cruzado. Rompeu? Menos, olha aí. Fora da temporada. Interessante. Então já sabemos que temos menos um para a Copa do Mundo, isso aí veio do Não, na verdade ele já está menos um há muito tempo na seleção, né? Não, mas aí é o Rodrigo no meio de temporada, que não. Todo mundo conhece ele no mundo. Apesar que tem jogadores na mesma posição dele ali que podem fazer. Atacante ali não falta. Atacante que não resolve na seleção que não falta. Realmente. Pode ser. Vocês entraram nesse ponto, o Rodrigo ele é mais um meia, sabe? Ele é um cara que tenta propor mais o jogo. Ele nem necessariamente vai ser aquele atacante ali e tal. E, assim, como eu sou um fã do futebol dele, né? Então eu torço muito, queria muito que ele estivesse nessa relação junto com o Brasil, porque é um jogador que me agrada muito o estilo de jogo dele, sabe? Como meia ali, um cara que consegue propor o jogo o tempo todo, com um drible curto, associação. Então é uma pena o que aconteceu agora com essa lesão dele. Jefinho, Neymar, depois do jogo contra o Vasco, vai ou não vai pra seleção? Pô, do jogo contra o Vasco, ele vai pra qualquer lugar. Jefinho? Tá bom. Mas, o problema dele é ele querer render. Se ele quiser render, não vou pra balada, não vou pra Kings League, não vou jogar poker online, vou treinar, vou esquece isso, aí é a vida do cara. Aí o cara consegue fazer o que ele quiser fazer. Mas é porque, assim, não é a mesma pegada. Ele já tá com o quê? 32? 33? Aí tá com 33 anos. Então, assim, já não é mais aquele jogador de quando tinha 29, que foi pra última Copa. É um jogador que tá mais de idade, mais de histórico de lesão. Tem que ter um trabalho específico em cima dele, para ele estabilizar, se sentir mais à vontade. O grupo tem que estar jogando para ele, porque infelizmente é assim, cara. A seleção brasileira, a gente ficou acomodado muitos anos com o Tite. Era aquela seleção ruim, que enganava, porque ganhava combinados do Haiti, ganhava do Chile, Copa América, que só tem Brasil e Argentina. Pegava Chipre, aí é fácil, aí tu deita os cabelos. Aí agora quando pegava uma seleção realmente estruturada, nível Europa, Holanda, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, uma seleção que não viesse só para passeio, viesse realmente para jogar bola, numa competição de nível europeu, igual é a Copa do Mundo, que quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente fala de seleções que a gente não bate aqui quando é a Copa América ou quando a gente está fazendo as classificatórias para a Copa. Que, por sinal, esse ano foi muito ruim também para esse ano não, essa última foi muito ruim para a seleção brasileira. Então, assim, a gente vai pegar cada vez mais uma Europa mais estabilizada no esquema tático, no esquema técnico e na força de vontade de querer vencer. O Brasil agora, não só o Brasil, aqui os times sul-americanos vai ficar cada vez mais difícil. Teve a Copa América, a Copa do Mundo que a Argentina ganhou, muito pelo meu ver, com alguns erros de arbitragem ali duvidosos, muito querendo dar esse título pro Messi, porque se ele ganhou, cara. Não teve concordo, não tem como dizer, concordo, verdade. Ganhou, assim, agora o Brasil não tem um espelho para falar assim, tem que dar esse título para esse cara. No caso seria o Neymar, mas tem que saber se ele quer realmente esse título. Então, assim, fica cada vez mais difícil de saber qual o modelo de jogo também que o Ancelotti vai jogar, porque quanto tempo tem que não tem um jogo de seleção brasileira? Clube europeu de alto nível. Então, agora, e com esses amistosos agora aí na porta, França e Croácia. Como eu estava falando no começo sobre os que já estão certos, né? Agora você dando esse Rodrigo, realmente eu não sabia porque eu li hoje à tarde, né? Eu não pesquisei nada hoje eu estava fora de casa, mas com já os queridinhos, vocês acham que é a hora é o teste final, né? São os 2 últimos jogos. Endrick. Sim. Ryan. Sim. Pedro. Sim, Pedro tem que estar, cara. Vocês acham que esses, se você também acha, ele já confirmou que sim, mas tem mais alguém que precisa ser testado ainda nesses 2 jogos? Cara, então assim, eu não levaria o Pedro, embora é um grande jogador, já tem uma carreira consolidada no Flamengo. Eu acho que pro estilo do Ancelotti ele não iria conseguir aproveitar bem ele. Endrick tá vivendo uma fase espetacular na França, né?
E o Ryan, por exemplo, olhando porque eu também vejo jogos do Vasco. Olha o clubismo, hein? Olha o clubismo. Enfim, também não levaria. Pela idade. Boa noite. Eu acho que assim, ele tá num momento espetacular, mas eu acho que eu consigo ver outros atacantes que conseguiriam suprir essa demanda. Exemplo, sei que é uma carta que nem todo mundo gosta, mas Gabriel Jesus, tem outro atacante também que tá na Premier League, que tá voando. Né? O Igor Jesus, Richarlison não voa, nem quando ele era o pombo da verdade, ele não voa. E Como você eu acha? acho que desses que eu falei assim, Uma enganação. conseguiriam ajudar o Brasil. Jesus. Mas eu vou falar em Jesus e o Igor Jesus. Igor Jesus, pra mim, na minha opinião, aí vai falar, você é clubista pra caramba, Não, ele clubista correndo ali. Cara, pra mim, Luiz Henrique e Igor Jesus, os dois têm que ser titulares da seleção até um dos dois falar assim, não aguento mais. Por quê? Titular é forte demais. Aí tu perdeu a linha. Titular é forte. Eu vou te falar porque sim. Vou te falar porque sim. E aí, quem fala pra mim que não. O Luiz Henrique é um tipo de jogador que ele é o Bruno Henrique aqui. Ele não sente pressão, ele vai pra cima o tempo todo. E ele não perde jogada. Quando ele perde jogada, ele volta igual um cavalo para tentar marcar, apoiar. Você não vê isso com o Igor Jesus, você não vê isso com o Richarlison, você não vê isso com o Rodrigo, você não vê isso com o Vini Júnior, você não vê. Atacante brasileiro, perde a jogada, ele mete a mão no joelho, mete a mão no meião, cai no chão. Dormindo, morto. Luiz Henrique, ele vai pra dentro, ele não sente pressão, ele finaliza bem, ele dribla bem, ele bota a bola na área, ele não é individualista quando ele vê que tem o cara toca e acabou. Ele não tá, a gente não consegue ver o futebol dele acompanhar muito, por quê? Ele tá no Zenit. É a mesma coisa o Gerson, a gente não sabe se o Gerson tá jogando bem ou não. Não tem direito de transmissão de lá da Rússia pra cá. Então assim, a gente não sabe como é que ele tá. Quem vê no YouTube busca ver que ele faz uma jogada individual, habilidosa ali e acabou. Igor Jesus, mesma coisa, pode pegar os lances dele lá, ele vai até o final brigando, ele tem um bom domínio, ele é bom finalizando, ele é bom cabeceando, ele é bom, ele volta para recompor no meio, ele é igual um Tiquinho. Ele vem até o meio, quando ele vê que não consegue jogar lá, e ele tenta distribuir. Tiquinho no Mirassol, hein? Tiquinho joga bem. Tiquinho tá no Mirassol? Mirassol. Joga muito. Mirassol que tá aí, ó. Não perdeu nenhuma brasileira ainda. Uma vitória e 2 empates. Mas voltando, para mim esses dois tem que ser. Aí você coloca mais um atacante, o Vinícius Júnior tem que estar também titular. E aí você tenta distribuir ali o meio. Jogadores que para mim não vão render, mas vão estar. Paquetá, não rende, mas vai estar. Bruno Guimarães, não rende, mas Tá vai estar. machucado ainda ele. Tá machucado? Tá ainda, mas pode vir. Vai. Ele é muscular. Aí é você ver, Casemiro, eles vão tentar... Não, Casemiro vai Capitão, Casemiro tem que estar, Casemiro tem que Outro estar. jogador eu acho também que poderia estar é o Thiago Silva. Thiago Silva tinha que estar, cara. O momento que ele teve no Fluminense, a predominância que ele teve ali naquela circunstância assim, de pegar o Fluminense no momento, fazer eles chegarem no Ele é Mundial. capitão. Eu acho. Mas eu acho que a surpresa não vai ser no ataque, não vai ser Ryan, não vai ser Pedro, não A surpresa vai ser na vai ser defesa. o Thiago Silva. Eu acho Porque eu acho que o Thiago Silva foi pro Porto pra isso, na minha opinião. Eu acho que o Thiago Silva foi pro Porto pra manter o pra nível. performar bem, né? Você vê que com, assim, Tinha que estar Thiago Silva. toda a carreira que ele teve, ele estava no Fluminense, já conseguiu voltar para a Europa. É um cara que, assim, toda pessoa que joga com ele fala que é um líder em campo, que é um cara que taticamente, assim, muito inteligente, tem um refino técnico, e a gente às vezes nem valoriza, sabe? Vamos botar aí, você vê Sérgio Ramos, Maldini, elogiando esse cara como se ele fosse um dos melhores da geração. Ele organiza, cara. Ele organiza o time. E, assim, tem que ter uma mesclagem. Eu quero ganhar um título longo de Libertadores. Aí você vai ter uma garotada mais jovem, uma garotada mais habilidosa. Copa, jogo curto, você tem que ter jogador experiente que sabe jogar. Sim. Você vê o Felipe Melo, ele tem 3 Libertadores, pô. Não, é um cara com 70 anos. E você Então, vê que é um assim, cara é um cara que é a mesma coisa. Eu acho que Eu acho que fez a diferença no Fluminense, na minha opinião, de ter chegado até a semifinal do Mundial, foi essa questão da experiência. Porque a experiência faz toda a diferença. Até o goleiro Fábio, cara, eu vou te falar, hein? Até o Fábio caberia nessa seleção aí, na minha opinião. Entendeu? Na minha opinião. Chato dele nunca ter ido. Entendeu a parada? Já tem 79 É o anos. Alex Cabeção. É o Alex Cabeção. Tá entendendo? É mesmo. Mas eu vou te falar, ele não perde pra nenhum desses goleiros aí, não. O Ederson e Alisson são goleiros de clube. Os caras são goleiros de clube.
Goleiro linha, o cara treina todo dia aquele esquema ali pra ser goleiro linha pra ajudar. Jogar ensaiado, agora o cara, goleiro de seleção, tem que goleiro daquela bola. Tem que ser o São Marcos. É isso aí, daquela bola. É assim. É o goleiro daquela bola, né? Eu lembro do Luxemburgo falando sobre o Marcos, que o Marcos ele pode fazer uma besteira, mas aquela bola ele vai pegar. E eu falo, cara, aquele pênalti lá que ele pegou do Brenner, cara, que foi aquela bola, porque aquela ali ele seria gol, cara. Infelizmente, assim, eu, na minha opinião, esse ano, eu acho que a seleção sai na fase de grupo. Tu acha? Eu acho. Não acho que ele tá muito fraco. Não acho que ele tá muito fraco. Eu acho que não tá fraco, não. De seleção e acompanhando, por exemplo, eu vou até entrar no jogo lá contra a Croácia. Você vê que a gente vai entrar jogando? Se Deus quiser. Você vê que o Brasil consegue fazer um gol, consegue se manter na partida. E eu acho que o aspecto que atrapalha a gente, cara, ali foi questão de não ter jogador com cabeça, que tava com o emocional ruim. A gente trocou 6 por meia dúzia, tirou um jogador ali, que era o Éder Militão, que tava marcando bem, botou o Fred, ok. E aí... Fred, ok, não? Não. Fred, ok, não? Aí, entrando de novo nesse aspecto. Aí você vê, a Croácia tomou 1-0, não é favorita da Copa, é uma seleção que só vai ali pra disputar, querendo ou não. Quem levar nas costas foi o Modric. Tomou 1-0 com só 2 jogadores experientes, que eram o Modric e o Kovacic. Eles não perderam o foco do jogo em nenhum momento. Uma bola roubada, contra-ataque, 1-1. Eles falaram, vamos ganhar no pênalti. É a frieza. E aí você vê a diferença da batida de pênalti do Brasil e da Croácia. A gente não teve nenhum jogador ali para ter um pouco de calma, para poder chegar e definir essa bola, tá entendendo? Então eu acho que o aspecto que prejudicou a gente foi cabeça, mental e emocional. E assim, até falando da minha perspectiva sobre o Brasil esse ano, eu acho que o Ancelotti pode tentar trazer isso, cara, essa segurança. Porque você vê que em muitos momentos o Brasil, a gente individualmente tem jogadores que estão voando. Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha também está vivendo uma fase muito boa. Casemiro, que é um cara assim, líder, organizador, brigador, grita o tempo todo. Neymar também, vou nem entrar nesse assunto. E você vê que às vezes a gente perde o rumo do jogo. Aí eu vou entrar em outro aspecto. Argentina, você vê que os caras, quando estão jogando, independentemente de quem seja o adversário, eles vão para brigar, eles vão para ganhar. Não existe jogada ruim, não existe campo ruim, eles estão brigando o tempo todo. A bola é um pedaço de carne. E assim, a mentalidade que os caras têm é o quê? E catimba, né? A gente pode estar muito mal no jogo, vamos correr pro Messi, vamos dar a bola no pé dele, vamos fazer um 2, vamos brigar. Não vamos desistir do jogo e assim, o cara ganhar uma Copa assim, vamos botar no grito. Ganhar uma Copa no grito. E outra, infelizmente, o que ele falou aí, pegando o gancho aí, cara, a seleção brasileira, por isso que eu tô te falando, na minha opinião, esses caras vão, por que eu critico esses caras? Porque os caras não querem estar ali, pô. Os caras não querem estar ali, irmão, o cara não quer, ele quer estar em Veneza, no iate dele, dando rolê com o modelo, o cara não quer estar ali. Quem quer estar ali? Caio Jorge quer estar ali. Reinaldo Caolha quer estar ali. Os caras querem estar ali, mano. Se não botar o cara pra jogar 7 jogos ali, ninguém passa dele. Aí, não, vamos levar fulano de tal. O cara não quer. Pergunta, aí tu vê as entrevistas. Perguntou o Savinho, viu o jogo? Pô, não viu o jogo não. Mas por que eu não quis ver o jogo não? O cara não quer estar ali, irmão. Aí fica dando murro em ponta de faca, o cara não quer participar. Isso aí é um tema que sempre abre debate, né? De trazer às vezes jogadores da Europa e tal, e não dar tanta relevância para jogadores brasileiros que estão vivendo momentos bons. Eu acho que o Ancelotti ele até, assim, tem dado mais valor ao futebol brasileiro, trouxe o PH, né? E assim, quem ia imaginar que o lateral direito do Vasco ia estar na seleção brasileira? Pegou o Wesley também, que estava vivendo uma fase que está lá no Flamengo, hoje também está muito bem lá no Roma. Então assim, eu acho que esse aspecto do Ancelotti a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho, porque ele dá valor aos jogadores brasileiros, né? E tem dado oportunidade. Eu acho assim, tomara que ele não faça isso com uma cala boca, né? O cara, pra afobar o coisa, aí chega na Copa, leva todo mundo igual fez com o Pedro, aí com 15 minutos de jogo quer que Pedro resolva o resultado de Copa, do jogo de Copa do Mundo. Não é assim, irmão, quer acreditar no cara? Dá tempo pro cara. Eu lembro do Rafinha, que ele deu uma entrevista, Rafinha que jogou no Flamengo, lateral direito, ele falou que o Tite foi, chamou ele e falou, cara, tô vivendo um momento espetacular aqui na Europa, tô bem no Bayern, o treinador gosta de mim, que na época era o Guardiola, ele gosta de mim, ele tá me ajudando aqui, eu tô ajudando ele quer que eu jogue todos os jogos, ele pediu para me ficar, ele não me chamou para desistir da convocação, mas ele falou, vamos trabalhar melhor esse teu lado aqui, vamos ficar aqui comigo aqui que eu vou te ajudar e tal.
Aí eu conversei com o Tite, você vai me dar a oportunidade da seleção? Eu vou te dar. Aí eu fui 2 amistosos contra time pequeno, num jogo realmente decisivo, importante, ele não me convocou. Então assim, não adianta, tu vai chamar o cara, tem que ter sequência. Tem que ter sequência. Sim. Cafu foi para 4, 5 Copas, jogou as 5 Copas como titular, não tinha reserva nem olhar. Mas é o maior lateral direito de todos os tempos. Roberto Carlos, a mesma Mas coisa. o maior esquerdo, né? precisava de um reserva. Mas precisava de um reserva. Mas aí você olha o cara, tipo assim, você precisa ter um cara na sequência. O Marcelo, ele não era titular todos os jogos, ele era o melhor lateral esquerdo do mundo. Michel Bastos entrava às vezes Alex Telles, entrava aquele outro doidão lá que jogou o André Santos. Que jogou... O próprio Alexandre. Pô, então, cara, hoje em dia você tem que dar sequência pra um cara que é bom. Se você ficar dando sequência pra um ruim, pra vender ele pra um time da Europa mais caro... Mas a seleção é isso. Você não vai conseguir ganhar nada, você vai usar ele como vitrine. É até engraçado, a gente entra nesse tema de seleção e eu sempre escuto dos mais velhos, uma rapaziada mais cascuda. Poxa, a gente não tem jogadores como antigamente, um Romário, um Ronaldo, né? Até exemplo, né? Buscando assim, é aqueles jogadores decisivos, né? E eu acho que assim, cara, a gente até tem jogadores bons, a gente consegue produzir, só que a gente entra nesse assunto de o Brasil não consegue chegar bem. Cara, se a gente for pegar uma retrospectiva, sempre bate para time seleção europeia. E a gente sempre fica naquele assunto de perdemos para nós. Não tínhamos jogadores bons, mas a gente também tem que chegar e admitir, cara, a Europa se preparou. E eu digo isso também porque, como eu treino diariamente, hoje toda a filosofia de qualquer trabalho brasileiro é muito baseada na Europa, no aspecto físico, no aspecto de alimentação e principalmente no aspecto técnico e tático, né? Então assim, a gente perdeu um pouco para a Europa, a gente tem que também ter um pouco de pé no chão e chegar e falar, pô, os caras se prepararam para isso. Você vê a França. Praticamente os caras, todo ano de Copa, eles têm uma seleção muito forte, cara. E isso não é comum. E esse ano tá um absurdo. E assim, demais. por quê? Porque eles trabalham desde a base, cara. A Alemanha em 2014, a campeã de 2014, o projeto começou lá atrás, em 2002. Sim. 2002. Sim. Em 2002 eles barraram, depois do que o Oliver Kahn saiu, entrou aquele Klinsmann. Lema. E aí ele falou, vamos tirar esse cara aí, vamos botar esse Lema aí, vamos seguir o barco, vamos tirar esses caras aí. E aí, assim, você viu, daquela porrada de 2014, o Brasil começou a se basear muito na Europa, porque a gente percebeu que o que a gente tinha aqui não era suficiente para resolver nossos problemas. Porque, querendo ou não, 94 você tem um Romário voando, 2002 você tem um Ronaldo fenômeno ressurgindo das cinzas com um joelho estourado. Hoje a gente não tem mais isso, cara. Infelizmente, a gente não tem. A gente tem o Neymar, e eu espero muito que ele seja convocado, porque, querendo ou não, é o cara diferente, é o cara que traz esse alívio pra gente. E quantas vezes ele não trouxe esse alívio de poder decidir um jogo pra gente? Então, assim, quero muito que ele chegue 100%, se recupere e que traga essa Copa, né? Torço muito. Cara, eu acho que o problema mais do Neymar não é nem o Neymar, é o elenco que joga com o Neymar, que acaba não sendo tão elevado ao nível dele para decidir junto. Ele é aqui, os caras são aqui, fica difícil de falar. É difícil. A gente até entrando nesse assunto, você vê como a Argentina se disponibiliza pro Messi, né, cara? E querendo ou não, a gente fazia isso antigamente. 94 a gente correu pro Romário, 2002 até tinha muitos jogadores assim que podiam resolver situações, como o Roberto Carlos batendo falta, um Ronaldinho Gaúcho também, cara muito habilidoso. Tinha um banco muito forte, né, Juninho Paulista, Denilson. Então assim, a gente tinha cara que podia resolver, entendeu? Você podia trocar um e outro que ainda ia dar alguma coisa. E hoje a gente tem o Neymar, né, cara? Tem o Vinícius Júnior que brilha na Europa, como no Real Madrid, sempre decisivo. Ainda falta um pouquinho dele na seleção, né? Mas a gente ainda é muito refém de ter só um protagonista, um cara que pode resolver. E, cara, deixa eu fazer uma última pergunta pra você, a gente fazer uma última pergunta pra você, a gente já tá seguindo pro final. Cara, qual sua expectativa maior, né, você nesse começo? O que é até clichê você chegar e perguntar o que você almeja, né? Mas você já sentiu medo de não corresponder às expectativas que você precisa mostrar para ser um jogador profissional de futebol? Cara, de alto rendimento? Né? Todo atleta sente isso. Isso é uma coisa até natural. É impossível um atleta não chegar e falar que teve um determinado momento assim na vida dele que ele não quis desistir, que ele não sentiu as inseguranças, até porque vem uma pressão dos pais, vem uma pressão interna de você estar batendo a idade. E, cara, futebol, como eu carrego hoje comigo, né?
É o único emprego que se você dorme pobre, acorda rico, né? Então, tipo assim, eu carrego comigo essa resiliência, porque a gente entrega muito e pode, de repente, não ter, né, aquela remuneração de tudo que a gente está se entregando. E como você também tinha perguntado, né, eu até tinha muito essa pressão de colocar em mim, de não corresponder àquilo que eu almejava, mas eu entendo que é tudo no tempo de Deus, né, cara? Verdade. A gente tem que trabalhar, entendeu? A gente tem que entregar na mão dele e confiar o tempo todo. Essa é a forma. Concordo. Sim. Assim, eu nunca fui, nem de brincadeira eu joguei, mas a fórmula você acertou perfeitamente. Verdade, Essa é a fórmula para qualquer coisa. É entregar na mão de Deus. Na frente. E, cara, eu tenho um cara bom, um cara bem estruturado, um cara que a gente só não sabe como é que é ali se é igual o Juli, se é igual o Toró. A gente tem que ir lá ver você jogar, a gente pode falar. Mas assim, já tá com a cabeça no lugar, já tá com o pensamento firme, é isso aí mesmo, continuar batalhando. Muito bom, muito bom. É muito bom estar aqui com vocês. Júlio, deixa eu deixar o espaço para você falar. Vai rolar o podcast ou não vai, meu amigo? Então, estamos com a ideia de fazer esse podcast na semana que vem, né? Chamar aí o professor Fernando Fernandes, que é um dos principais faixas pretas de Campo Grande, da equipe Mustang Negro. Ele vai falar um pouquinho da história dele aí, do jiu-jitsu e quais são as expectativas dele pro torneio. E a gente vai trocar uma ideia aqui, vamos falar aqui sobre como é que começou o jiu-jitsu aqui no Campo Grande. Legal, dá esse spoiler aí, Entendeu? assim, como funciona, você vai falar das academias também. Então, vamos falar das academias, vamos falar aí dos principais faixas pretas, vamos enumerar os 10 aí que a gente acha. Legal. Por exemplo, tem nosso amigo Pablo Rex, que é um dos caras aí que da antiga. Tem o mestre Vasco Bento, o mestre Hércules. É uma galera da antiga de Campo Grande que, assim, eu falo pra você que o jiu-jitsu é muito Grace, é muito Zona Sul, né? Sim. Mas Campo Grande é o maior bairro do Rio de Janeiro. O Campo Grande é o maior bairro da América Latina. Então, assim, vamos lá. Tem muitos lugares. Eu tava falando pra um colega meu que quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu na faixa marrom, eu já tenho 15 anos de faixa preta. Só tinha eu e mais uma pessoa. Hoje, cara, você passa na estrada de Santa Maria ali, é cheio de gente dando aula de jiu-jitsu. Então, assim, evoluiu bastante, entendeu? E a gente vai parar pra trocar essa ideia aí, vai ficar legal essa resenha. Você sabe, eu sou muito fã de UFC. Sim, né? eu também todo sou. sábado, não importa se vai ser luta de enumerada, card enumerada ou não. Eu gosto. Sábado eu fui lá no Jungle Fight. Aos sábados é tudo ao vivo. Sábado eu fui lá no Jungle Fight. Jungle Fight. Tava Então, credencial lá. Eu gosto muito de assistir o UFC, seja lá quem for, se for brasileiro ou não, eu gosto muito de assistir, cara. E quando tem um lutador que é faixa preta de jiu-jitsu, mano, agarrou, já era. É diferente. Inclusive, falando em faixa preta de jiu-jitsu, sábado temos Charles do Bronx, né? E o Holloway, né? Disputa do cinturão dos mais brabos, né? Exatamente. Lutão, cara. Gosto de falar? O Charles do Bronx já perdeu pro Holloway, né? O Holloway bateu no Aldo e bateu no Charles. E eu acho assim, vai ser uma luta boa, cara. Vai ser muito de bom. Trocação, né? Vamos ver como é que vai ser. E viu como é que é bom, cara? Aqui a gente traz outras vertentes. Se eu vir mexer comigo na rua, sabe que eu não conheço. Mas falar de UFC, como é que tu não fala quando Anderson Silva entrava nas lutas, né, cara? O Spider, né? Cara, o Spider, assim, igual pra mim, não tem, não. Aquilo ali. Melhor ele e John Jones, se fosse os dois. Pra mim, na minha opinião, em relação à envergadura, o John Jones. Mas o Anderson Silva é muito técnico, né? muito mais diferenciado, tem um repertório muito mais. E o próprio Jones fala que tem o Anderson Silva como uma das referências, né? Porque sabe, embora o Jones, né, ele tem a letalidade, a maldade, assim, você vê que ele bate pra acabar com o cara, né? Cara, eu vi o John Jones quase perder 2 vezes. Uma foi o Vitor Belfort, que foi uma luta que o Belfort esticou o braço dele e não deu continuidade. Cara, eu acho que ele perdeu. O do Marreta também. Eu acho que ele O Marreta perdeu foi pro sensacional. Gustafsson, mano. Aquelas pancadinhas. Não, cara. mas teve umas. O que acontece? Ele pontuou mais. Aquela luta ali, eu vi aquela luta ali, assim, eu sou muito fã do John Jones também. E assim, eu vou falar pra você, ele ganhou aquela luta ali por pontos. Mas se tem mais um round ali, eu acho que não aguentaria não. Entendeu? Não aguentaria não, mas assim, dois caras que eu acho que ele perderia ali, foi o Marreta, que o Marreta tava numa fase boa, só que o Marreta se machucou. No joelho, né? E o pior é Belfort. que o Jones é tão... Não vou dizer covarde, né? Mas assim, você vê que ele usou daquela situação do Marreta e ele só ficou batendo ali.
Mas aquilo ali é isso aí. Faz parte do jogo. Mas aquela luta ali, que eu lembro que até minha esposa assistiu comigo, a luta do Marreta. Até minha esposa assistiu comigo, cada golpe, minha esposa, ai! Minha esposa nem gosta de UFC. Ele é maluco, cara. Ele é um cara, ele parece aqueles cara que é do quartel, que sabe onde bater. Militar. Ele é muito preciso no jogo. Sim, ele é um cara. Vai no joelho. E tu vê que ele parece que o gás dele não acaba, cara. E, assim, eu lembro dele uma luta que quando tava aquele cara na maior fase, assim, um dos caras mais duros que eu vi ele pegar, na minha opinião, foi o Shogun. E assim, o Shogun, ele vinha de várias defesas de cinturão. Pô, ele fez uma luta contra o Lyoto Machida. Pô, o Lyoto Machida tava no seu auge, cara. Ele pegou o Shogun, cara. E ele meio que. O Shogun não foi nocauteado. Mas assim, tu vê que ele foi muito superior ao Shogun. Aí você vê. Ele veio de baixo, né? Veio de baixo, entendeu? Rapaziada, a gente precisa terminar. Passa muito rápido, hein? Futebol com aqui, muito bom falar de esporte aqui, né, no nosso esporte Caioasnil. Não é futebol Caioasnil, é esporte Caioasnil. E cá estamos, né? Na semana que vem a gente vai falar de beisebol, tá? Isso aí. Mas, sinuca. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, cara, e dar essa moral também de estar aqui no nosso programa, né, mano, Jefferson? A gente tá sempre convidando o pessoal, às vezes o pessoal fala que vem, mas não vem. A nossa mesa que a gente tinha completa, ela desfez, infelizmente. A gente está aguardando os amigos aqui de volta, né? O Rodrigo, o Eduardo, o Marcinho, enfim. Mas eu sei que Deus chega e dá mais amigos pra gente, pra trazer aqui, pra estar na mesa resenhando com a gente. Eu quero deixar as últimas palavras com cada um de vocês, para vocês se despedirem. Para estar também, você também, Arthur, se quiser deixar o seu Instagram, né, quiser fazer o seu pequeno comercial, tá aberto o espaço para vocês, mas de antemão, cara, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado de tão longe assim, você ter vindo e ter concluído aqui com a gente essa resenha, cara. Você tá com as palavras. O prazer de hoje estar aqui, entendeu? Agradecer vocês pela recepção e pelo carinho. Para quem quiser acompanhar minha correria, sempre estou postando vídeos meus jogando, treino, rotina diária, principalmente também dos jogos. É Arthur Luiz, com 2 A na frente. Fala pra câmera aqui, ó. Arthur Luiz, com 2 A na frente. E aí você vai conseguir acompanhar praticamente toda a minha trajetória aí. Tá entendendo? Alô, galera, os amigos empresários aí que assistem ao nosso programa, né? Você, Anderson Brum, aqui em Santa Margarida, fala isso, né? Ele está em contato com o Anderson Brum, irmão do Deivinho, ele é daqui, é nosso amigo também, né? Ele é olheiro de Portugal, não é isso? Ele é de Portugal e trabalha com futebol, né? Com futebol de base. Todos os empresários que assistem ao nosso programa, tá aqui o Arthur Luiz, muito bom de bola. Esperamos que você tenha um grande futuro pela frente e espero também que nesse grande futuro lembre da gente. Faz um pix. Não precisa fazer o pix, é só entrando famoso e volta aqui, Gel, volta aqui, por favor. E Júlio, suas últimas palavras, meu amigo, muito obrigado por estar aqui também, cara. Você, meu padrinho preferido. Padrinho. A galera nem sabe, vou deixar até um corte disso pra gente. De padrinho pra padrinho. É isso aí. Suas últimas palavras, Júlio. Cara, Jefferson, Cleiton, Rodrigo, só quero agradecer a receptividade de vocês, me senti super em casa aqui. Assim, falar de futebol que é uma coisa que todos nós somos apaixonados, assim, sou no mundo da luta, mas eu adoro futebol. E assim, tô sempre em estádio, tô sempre acompanhando, não só o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense me amarram, e assim, tá assistindo futebol também. E assim, só agradecer mesmo, a galera que quiser aparecer lá no torneio de lutas casadas, vai ser no dia 4 de abril, lá no Parque Oeste, a partir das 9 horas da manhã, pode aparecer lá, pode me sinalizar que eu vou estar lá, vou estar recebendo vocês de braços abertos. Quem quiser seguir no Instagram, tem o meu Instagram pessoal, que é Júlio César CGRJ, e tem o Torneio de Lutas Casadas. Taça Campo Grande. Quem quiser seguir lá, pode seguir meu trabalho lá, acompanhar esse trabalho, essa nossa correria aí. Tá aí, satisfação também, meu amigo aí, tá? Tamo junto. Valeu? É isso, Júlio, faixa preta aqui no Esporte Caioasnil, Júlio César, Júlio Bayer, né? E mano, Jefinho, fechando mais um programa com a gente. É isso aí, Crentinho. Quero agradecer a você, quero agradecer o Guga, nosso diretor, que tá ali nos bastidores, o pessoal que tá em casa, que mandou mensagem aqui, que mandou mensagem no Instagram, mandou mensagem no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Às vezes há muitas mensagens, muitas perguntas, a gente acaba não conseguindo responder todas, mas espero ter respondido a maioria delas.
Quero agradecer o pessoal que está em casa, nossos patrocinadores que estão aí, nos bastidores, que estão com a gente, você que está em casa, que deseja fazer um podcast, que tem interesse, que quer participar, quer contar a sua história, que quer chamar o pessoal, também aqui na Kairos tem o WhatsApp, tem lá os valores, chama a gente aqui, o nosso diretor vai estar responsável por isso. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa brincadeira aqui, foi o Arthur, nosso convidado, jogador aí, craque de bola, vai estar aí na seleção, trazer o Penta pra gente. O Penta não é, Penta ele já trouxe. Quero agradecer. O Penta pro Vasco. Libertadores. Quero agradecer ao nosso amigo aqui, jiu-jiteiro, jogar campeão aí. Quero agradecer a todos vocês e agora deixa eu falar com você, Cleitinho. É isso, e eu não tenho mais o que dizer nada, só tenho a agradecer a você que esteve com a gente até agora, nesse momento, por ter enchido a sua paciência, mas eu sei que para você que gosta de futebol, a gente não te enche e você está sempre aqui com a gente. Muito obrigado, continue curtindo, continue compartilhando aqui o nosso conteúdo, também o nosso Instagram, Esporte Kairos News, de lá você vê todos os nossos cortes daqui do nosso podcast, a nossa resenha também, às vezes aqui fora do programa, as fotos também, toda a nossa galeria de fotos você vê lá no nosso Instagram, Esporte Kairos News. E é claro, agradecer mais uma vez a todos vocês aqui da mesa, agradecer ao meu diretor, Gustavo Viana, aqui da Rede Kairos News, e agradecer, é claro, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nós não somos nada. Gente, obrigado, até a próxima, até semana que vem, segunda-feira, às 18 horas. Tchau, tchau, fiquem todos com